a ceia do Senhor, o serviço da ceia. O pastor Demétrio vai hoje trazer a mensagem, é o mensageiro desta manhã. O irmão Demétrio pode vir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Amém. Deus seja louvado nessa manhã. Nós estamos felizes pela oportunidade de poder participar mais uma vez do culto divino, poder adorar aquele que é vivo e que está no nosso meio nessa noite. Amém, meus irmãos? Nessa manhã. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 19. Quero ser grato mais uma vez ao nosso pastor Antônio José, que nos concedeu essa oportunidade para estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. É sempre uma grande responsabilidade. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Quem encontrou, diga amém. Eu leio hoje na Revista e Corrigida, e diz assim a palavra, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã, nas primeiras horas do dia, quando o pastor nos contactou para estarmos aqui com essa grande responsabilidade de trazer a palavra de Deus, é sempre uma grande responsabilidade. Eu dediquei-me a meditar nesse texto bíblico e pensar em algumas coisas que Deus compartilhou ao nosso coração para trazer nesse culto de ceia. E eu confesso aos irmãos que quando cheguei ali, fiquei em oração, orando em espírito, e ainda relutando com Deus, se realmente era isso que Deus queria que nós compartilhássemos a igreja do Senhor nessa manhã. E quando o pastor Antônio José leu o texto do Salmo de número 22, falando sobre o triunfo de Cristo, o sofrimento e o triunfo do Senhor Jesus, confirmou aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Baseado na ascensão de Jesus, eu quero falar sobre o triunfo da igreja do Senhor. Amém? Meus irmãos, esse texto, ele fala de um dos acontecimentos mais importantes do ministério de Jesus. Embora seus escritos a respeito desse assunto, a ascensão, ele seja um pouco curto, porque nós vamos ver Marcos falar no finalzinho do seu evangelho, versículo de número 19. Lucas também, ele vai falar um pouco no finalzinho do seu evangelho a respeito da ascensão de Jesus. Mas assim como o nascimento de Jesus, assim como os seus ensinos, porque o ministério de Jesus, ele era tríplice, ele pregava, ele ensinava e ele curava. Jesus pregava ensinando, ensinava pregando, e o seu ensino, que muitas das vezes nós vamos encontrar Jesus ensinando mais do que pregando, ele sempre tinha um elemento sobrenatural. Ele transformava a vida das pessoas através do ensino da palavra. E mais tarde Paulo, ele vai copiar o mesmo modelo, porque onde Paulo chegava, por exemplo, quando ele chega em Éfeso, ele vai passar um bom tempo do seu ministério ensinando, e quando chegou na escola de Tirano, a história vai dizer que ele passou 4 horas por dia, de 1 até 5 da tarde, copiando o modelo de Jesus, que era ensinar a palavra. Mas assim como o nascimento de Jesus e o seu ministério tríplice, assim como a sua morte, ressurreição, ascensão e exaltação pelo Pai, a ascensão ela merece um cuidado especial, um olhar especial de cada um de nós. Há quem diga que a ascensão ela é um complemento da ressurreição de Jesus. É o intermédio entre a ressurreição e a exaltação. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus, ele indo em ascensão aos céus, e a sua ascensão provocando algumas reações na vida dos discípulos e daquela comunidade.
Eles haviam passado alguns anos e meses com Jesus num discipulado intensivo, uma mentoria que trouxe da parte de Jesus, meus irmãos, um certo zelo e responsabilidade por aqueles que iriam ser o futuro daquela igreja, o futuro de todo aquele projeto. Então, eles passam esse discipulado com Jesus, e quando Jesus agora está indo embora, em vez de eles estarem tristes, talvez um pouco receosos, porque seria um período um pouco enigmático, mas, meus irmãos, a ascensão provocou alguma coisa especial na vida deles. O texto vai dizer que quando Jesus ele parte, e tendo que quando Jesus ele vai em ascensão, a Bíblia diz que eles partiram e pregaram por todas as partes. A Bíblia nos mostra que essa ascensão, ela promoveu uma grande ousadia na vida daqueles discípulos. Eles começaram a pregar e não houve uma seletividade, não houve uma seleção de lugares. Eles não escolheram os lugares mais propícios, aonde eles iriam anunciar a pregação, o evangelho de Jesus Cristo. Não, eles começaram a pregar em todas as partes, e essa pregação, ela foi pregada com ousadia, trazendo uma transformação sobre a vida da comunidade. É interessante, meus irmãos, que quando Marcos registra isso, 30 anos já havia se passado, e a história vai nos dizer que em mais ou menos 60 anos, a igreja alcançou todas as partes da terra. Eles não tinham a tecnologia que nós temos, eles não tinham os recursos que nós temos, mas os recursos que eles tinham na época foi o suficiente para eles chegarem em todas as partes do mundo, mas eles chegaram em primeiro lugar, porque foi promovida uma ousadia na vida daquela comunidade. O evangelho só pode chegar em todas as partes, quando nós somos tomados pela ousadia de Deus. Ousados sem ser afoitos, mas ousados na autoridade que Deus colocou sobre cada um de nós. Então, quando nós chegamos num culto de ceia como esse, é tempo de rememorar, de relembrar, é tempo de nós trazermos à memória que essa igreja, ela cresceu porque os acontecimentos da vida de Cristo, e principalmente sua ressurreição, ascensão, elas promoveram uma ousadia muito forte sobre a vida daquela comunidade. Quem pode dar um brado de glória a Deus essa noite, meus irmãos? Segundo lugar, Lucas vai nos falar que quando em ascensão Jesus ele vai aos céus, ele é elevado aos céus. A Bíblia diz que a comunidade ela parte e sai adorando com grande júbilo. É que a ascensão de Jesus, ela promoveu uma nova sensibilidade na adoração corporativa. E eu acho interessante, meus irmãos, que essa adoração comunitária do povo, ele sai adorando com grande júbilo. E o júbilo, se você olhar no dicionário, é uma extrema alegria, mas o júbilo bíblico que Paulo vai falar, escrevendo aos Filipenses, que na verdade é uma ordenança de Deus para cada um de nós, não é um estado que depende de alguns fatores externos, é uma alegria incircunstancial, é uma alegria espiritual, é uma coisa que vem de dentro da nossa alma, é uma coisa que só o Espírito de Deus pode produzir dentro de cada um de nós. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus está indo embora, sendo elevado aos céus, e aquela comunidade, ela parte adorando com grande júbilo, nos ensinando que na adoração corporativa, nós somos caracterizados pelo júbilo de Deus, pela alegria do Senhor que tem dentro da nossa alma, porque talvez alguns de nós chegamos aqui enfrentando problemas diversos, um tsunami de tribulação, um caos generalizado, talvez no meio da sua família, uma enfermidade que tirou a sua alegria, talvez a despensa vazia, mas Deus está falando conosco nessa manhã, meus irmãos. Essa comunidade, quando viu Jesus subindo e indo à ascensão aos céus, ela foi caracterizada, ela foi promovida por essa ascensão, e eles saíram adorando a Deus com júbilo na alma e alegria no coração. Porque a alegria da Bíblia, ela é uma alegria que ela não é circunstancial. Você lembra que Paulo vai dizer o seguinte: eu aprendi a estar contente.
Paulo disse: olha, eu sei ser exaltado, mas também sei ser humilhado. Sei passar pela abundância, mas sei passar pela escassez. Aprendi a estar contente. Aí depois ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a ideia do contentamento e da alegria é algo que é uma ordenança de Deus, mas a gente vai aprendendo no decorrer da caminhada. A gente vai aprendendo que a adoração, não existe coisa mais sagrada do que o culto, e é no culto que a gente expressa a nossa alegria, o nosso júbilo. Jesus está subindo em ascensão aos céus, mas ele está subindo, e a comunidade que fica, ela está adorando a Deus com júbilo e alegria. Então é uma ordenança de Deus para nós hoje nessa ceia. Deixe a alegria de Deus ser promovida dentro do seu coração. Deixe o júbilo de Deus extravasar pela sua alma. Deixe que algo do Senhor seja produzido através da palavra. Deixe que o culto divino ele entre dentro de você, e entenda que não existe lugar melhor para nós estarmos que é estar na casa de Deus, adorando e glorificando a dele, aquele que um dia morreu e se fez carne, mas ressuscitou ao terceiro dia, e nós estamos aqui adorando e glorificando a presença do Senhor. Meus irmãos, quando eu olho para a ascensão de Jesus correndo, eu olho para a ascensão de Jesus e eu vejo que a ascensão de Jesus, ela produziu outra coisa na vida da comunidade. Ela produziu uma visão mais ampla do projeto do reino. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles ouviram de Jesus um pouco antes da ascensão, quando ele entrega o imperativo maior à igreja. Eles viram, meus irmãos, que quando Jesus ele fala com a comunidade, com aqueles discípulos, ele vai dizer: olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e não os que creem vão acompanhar os sinais. Os sinais acompanham a gente, porque a prova da nossa crença e da nossa fidelidade a Deus, ele vai enviar sinais sobre essa igreja. Não é porque temos performance, não é porque somos os queridinhos de Jesus, não, meus irmãos, é a comunidade da graça, é a graça de Deus que habita na igreja. Somos incapazes, somos imperfeitos, por isso recorremos à oração. E mesmo com essas imperfeições, e a quem delas, ele decidiu que os sinais iriam acompanhar a vida dessa comunidade. E quando eles veem Jesus falando sobre isso, sobre esse imperativo, eles veem Jesus ressuscitado. Eles veem o Cristo ressuscitado ao terceiro dia. E essa visão do Cristo ressuscitado, ela promove naquela comunidade, irmãos, uma visão mais ampla do projeto. O projeto não era só 3 anos e meio de discipulado intensivo. O projeto não era só curar alguns enfermos, e esse não era o projeto maior de Jesus, porque algumas vezes Jesus, ele ocultava-se de promover a cura, porque ela iria atrapalhar o projeto evangelístico. Não, o projeto era muito mais amplo. Quando eles viram Cristo ressuscitado, isso provocou uma visão mais ampla deles, e visão é o que move o homem e a comunidade, irmão. Nos momentos de dificuldade, quando nós estamos enfrentando essas dificuldades, é a visão de fé, é a visão do projeto mais amplo, é a visão de reino que leva a gente a ir um pouco mais longe. Você lembra que Isaías, lá no capítulo de número 6, a Bíblia diz que no ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz que o seu séquito enchia todo o templo, e um conjunto de serafins, eles estavam numa liturgia só, declarando a santidade de Deus, dizendo: santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías já era profeta, irmão, mas ele precisava de um encontro maior com Deus, e uma visão mais ampla do projeto. E a Bíblia diz que ele viu um anjo, que tinha 6 asas, um serafim, com a tenaz na mão. Ele tinha 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e com 2 voava. Ele foi lá, tirou uma brasa viva do altar, tocou a boca do profeta, o instrumento de trabalho daquele profeta, que no capítulo 5 havia dispersado vários ais, mas agora, depois da visão mais ampla da grandeza de Deus, o projeto de Deus, ele não ousou mais apontar o dedo. Ele olhou para dentro dele e diz:
disse: ai de mim que eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os olhos dele haviam acabado de ver a glória de Deus, a santidade de Deus, e depois ele escuta uma voz que dizia: quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Joel disse que nos últimos dias, quando o Espírito Santo viesse, os jovens teriam visões. E não são apenas aquelas visões quando fechamos os olhos e estamos em oração e vemos alguma coisa, não. Eu estou falando de uma visão mais ampla, de uma visão de projeto, de uma visão de reino, de entender e interpretar o que Deus está fazendo nesses últimos dias. Existe um dos homens que eu mais admirei nesse mundo, chamado Myles Munroe. Eu li um livro dele alguns anos atrás, chamado Os Princípios e o Poder da Visão. Há alguns anos atrás, quando esse homem era criança, ele na sala de aula, a professora chegou para ele e disse palavras muito fortes, e disse o seguinte: Myles, você nunca vai ser ninguém na vida, e muito menos no contexto do reino. E ele, criança, com 8 anos de idade, ele declara isso na sua biografia. Ele disse: por que, tia? A tia disse desse jeito: porque você é preto, porque você é feio e porque você é pobre. Ele baixou a cabeça, quis chorar, mas ele não se vitimizou e nem se declarou um derrotado por aquela declaração. Ele levantou a cabeça. E sabe quem foi Myles Munroe? Ele morreu alguns anos atrás, vítima de um acidente aéreo, mas ele deixou esse mundo com mais de 100 países visitados e treinou milhares de líderes nesse mundo inteiro através da palavra. Ele criou um instituto de liderança onde ele treinou líderes, inclusive aqui no Brasil. Vários seminários foram feitos através do ministério dele, mas porque ele acreditou nos princípios e o poder da visão. Eu venho nessa manhã declarar, irmãos, que a visão quem leva o homem a chegar mais longe. Se você talvez seja alguém que deixa a vida te levar, você não vai chegar em lugar nenhum, mas nós temos a visão do Cristo ressuscitado, do Cristo que foi em ascensão, do Cristo que está com esta igreja e que pode levar esta igreja e você membro dela e você participante desse reino a um lugar mais longe do que você pode imaginar. Quem ergue as suas mãos e glorifica a presença de Deus nesta manhã. Quarto lugar, a ascensão de Cristo, que proporciona o triunfo da igreja. Ela ocasionou na vida dessa comunidade uma outra coisa, que eu vou chamar de arrojo da fé. A Bíblia diz que eles, tendo partido, pregaram em todas as partes. Pastor, o que é arrojo? Você já viu alguém dizer: fulano é arrojado, aquele irmão é arrojado? Arrojo significa coragem. E essa igreja, a ascensão de Jesus, irmão, o distanciamento dele para com aquela comunidade, a elevação dele aos céus, mas com a promessa do Espírito Santo sobre ela, ocasionou na vida dessa comunidade, irmãos, arrojo da fé, coragem. A gente pode ter júbilo na alma, nós podemos ter, de uma certa forma, uma ousadia, nós podemos ter visão, mas se nós não tivermos coragem para realizar, nós não chegaremos em lugar nenhum. O triunfo da igreja, irmão, se resume a uma igreja que foi arrojada mesmo nos tempos difíceis. Essa igreja, ela triunfa após a ascensão de Cristo, porque ela entende que precisava ser arrojada. Ela entende que precisava ter coragem, mas era um arrojo e coragem na fé. Era um arrojo e coragem diante das circunstâncias adversas. Essa igreja, mesmo diante da perseguição, mesmo diante, meus irmãos, do Império Romano perseguindo aquela igreja, mesmo diante da adoração oculta. Você lembra daquelas Bíblias antigas que tinham o símbolo do peixe? Você sabe por quê que o peixe tornou-se símbolo do cristianismo? Porque naquela época, queridos irmãos, na época da perseguição mais intensa do Império Romano, aqueles cristãos, eles adoravam a Deus
muitas das vezes em lugares secretos e em cavernas, e o símbolo ou o código secreto deles era o peixe. Eles nunca vazaram essa informação. Eles adoravam secretamente, porque publicamente declarar a fé em Cristo era praticamente assinar a sentença de morte. Mas eles eram corajosos. Mais tarde o peixe tornou-se símbolo do cristianismo. Eles morriam, mas é como disse alguém: o sangue dos mártires foi a semente da igreja. A igreja começou a triunfar porque era arrojada, era corajosa. A igreja começou a triunfar porque eles tinham arrojo na fé. Deus fala conosco nessa manhã, meus irmãos. Nesta manhã, nessa ceia, o triunfo de Cristo, que é o triunfo da igreja, assim como os seus sofrimentos é o sofrimento da igreja, Ele fala conosco que hoje é uma oportunidade dele batizar nós, a igreja, com um pouco mais de coragem para continuar, com um pouco mais de coragem para ser arrojado na fé, porque talvez você tenha talentos, recebeu uma mordomia da parte do Senhor, mas você talvez esteja um pouco impreciso, sem ousadia, sem coragem, e Deus está falando conosco que Ele tem ousadia, coragem na fé para entregar a cada um de nós essa manhã. Quem aqui levanta as mãos e dá um brado de glória a Deus, meu irmão? Último lugar, essa igreja, pela ascensão de Jesus, o triunfo da igreja, recebeu através da ascensão a cooperação divina. Era Deus quem cooperava com aquela igreja, meus irmãos. O texto diz: e tendo eles partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais, com os sinais que se seguiram. A igreja só conseguiu triunfar porque os sinais acompanhavam a igreja, e essa igreja era Deus cooperando com eles. Uma vez ouvi alguém dizer: a obra de Deus, ela começa difícil, se torna impossível, e aí Deus faz. Porque a obra de Deus é uma coisa inexplicável. Começa pelos discípulos que Jesus escolheu, todos eles totalmente diferentes. Um dia ouvi alguém dizer que, analisando à luz da psicologia, nenhum deles tinha características ou performance para receber da parte de Deus tamanho projeto e dar continuidade a ele, e esse projeto atravessar a história da igreja e chegar nos nossos dias odiernos. Havia um cobrador de impostos e havia um zelote, partido político do primeiro século, que perseguiu o Império de Roma, e havia um cobrador de Roma. Jesus pega os dois e coloca em família e disse: olha, aquilo que une vocês é maior do que aquilo que separa, e ele transformou através do projeto da palavra. Começa pela escolha dos discípulos. Essa igreja, irmãos, ela vai triunfando porque Deus vai cooperando com ela. Eles estavam, após o batismo com o Espírito Santo, da descida do Espírito Santo que estava sobre eles. A Bíblia diz, meus irmãos, que cumpriu-se uma primeira parte da profecia de Jesus da ascensão. Ele disse: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Cumpriu-se em Jerusalém. Estava todo mundo acomodado em Jerusalém, sentindo a presença de Deus em Jerusalém. Daqui a pouco Deus permite uma perseguição que vem sobre Jerusalém. Eles começam a se espalhar, e cumpriu-se toda a profecia de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante que Deus vai colocando a mão sobre essa igreja. Você vai encontrar um Pedro, agora restaurado por Deus, que havia sido restaurado pelas palavras de Cristo lá no mar de Tiberíades. Um Pedro que tinha tudo para fracassar no ministério, depois que ele renunciou a Jesus e nega o seu nome, depois de ter prometido dar a vida por ele, e ele vai ser restaurado por Jesus lá no mar de Tiberíades, através da palavra. Agora Pedro, irmão, já é corajoso, não mais o Pedro ofuscado pela sua perseguição,
personalidade, não mais um Pedro colérico, não mais um Pedro que falava sem pensar, mas um Pedro agora dominado pelo Espírito Santo que desceu sobre a vida dele. Porque se tem uma coisa que muda a igreja, irmão, é quando o Espírito de Deus desce sobre a vida da igreja. A igreja vai andando na autoridade do Espírito Santo, a igreja vai se levantando na autoridade do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Pedro se levanta junto com os 11, e quando está todo mundo ali, como diz aqui o Matuto, caçoando da igreja, ele se levanta e diz: isso aqui não é porque eles estão embriagados não, meu amigo, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Eis que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, e há de ser naqueles dias que até sobre servos e servas eu derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. A igreja está aqui por causa do Espírito Santo, irmão, porque Deus coopera com esta igreja. Nós estamos aqui porque sabemos que tem um elemento sobrenatural no culto, sabemos que Jesus está presente aqui, viemos rememorar a sua morte e ressurreição aqui na ceia. Através dos elementos da ceia, estamos utilizando as nossas lembranças, que é um fator preponderante em tempos difíceis, lembrar do que Cristo fez por cada um de nós. E quando a gente olha para cada um de nós, a gente diz: foi a graça de Deus, foi a mão de Deus sobre cada um de nós, foi a mão de Deus sobre a vida da igreja. A igreja está triunfando porque existe a cooperação divina. E concluo agora, meus irmãos, concluo agora. Essa igreja, mesmo nos tempos difíceis, a mão de Deus estava sobre ela. Se você ler o livro As Catacumbas de Roma, irmão, o livro dos mártires, você vai ver que não havia limites para os imperadores do Império Romano nas suas formas de assassinar, de matar aqueles que se diziam cristãos. E quando eles acharam que a igreja ia desaparecer da face da terra, Deus colocou a sua mão e foi levantando mais servos e servas para a glória de Deus. E a gente vai atravessando a história da igreja e vai vendo o quanto Deus colocou a sua mão. Nos séculos posteriores, a gente vai ver Deus levantando homens santos, homens da palavra. Eu me lembro aqui, meus irmãos, de um jovem de 22 anos chamado Nikolaus Zinzendorf. Ele foi o homem que liderou aquilo que é considerado o maior despertamento, um dos maiores despertamentos missionários da história da igreja, que é o despertamento dos morávios, ou despertamento moraviano. Ele se levantou com 22 anos e disse: eu quero ganhar mais almas para esse Cristo. E ele começou a orar, aquilo que a gente acha que é coisa do século 20, século 21, relógio de oração, querido, é coisa do século 17. Nikolaus Zinzendorf começou a pegar um grupo de pessoas e disse: olha, nós vamos orar e cobrir todos os horários do dia, e a nossa ideia é orar pela salvação de almas. De meia-noite às 3 da manhã havia um grupo orando, de 3 da manhã até às 6 havia outro grupo orando, de 6 da manhã até às 9 havia outro grupo, de 9 a meio-dia mais um outro grupo, de 9 até às 15 horas, de meio-dia às 15 horas havia outro grupo, de 15 às 18 mais um grupo, de 18 às 21 mais um grupo, de 21 até 0 hora, meia-noite, um outro grupo, e o grupo do dia anterior começava a oração de novo. Sabe quanto tempo durou essa oração, meu irmão? É a oração mais longa da história da igreja. 100 anos de oração, um século de oração. A idade do nosso amado irmão Lázaro, irmão, nascia gente, morria gente, mas a oração continuava, e Deus fez um despertamento maravilhoso naquela região. Sabe por quê? Porque é Deus quem coopera com a sua igreja, é Deus quem coopera com o seu povo. Você pode levantar as duas mãos nesta manhã. Termino agora. Levante suas mãos nesta manhã, querido. Hoje é dia da gente se derramar na presença de Deus. Permanece
permaneça com a sua mão levantada nesta manhã. Glorifique a Deus. Pastor Antônio José, glória a Deus, porque nós não estamos sozinhos. Meus irmãos, pastores, amigos, obreiros, nós não estamos sozinhos. Igreja do Senhor, essa igreja não está sozinha. Ela tem a cooperação de Deus, ela tem a cooperação do Senhor. Quando as suas forças estiverem enfraquecendo, não esqueça que os sinais de Deus vão acompanhar esta igreja. Quem pode dar um brado de glória a Deus aqui nesta manhã?